Olá, meu povo ligado no EducaPE. Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa, agora para a segunda série do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao tema que nós iniciamos na aula passada. E o tema da nossa aula é recursos ortográficos e os efeitos de sentido provocados por esses recursos. Na aula anterior, nós pudemos observar alguns efeitos provocados, por exemplo, pelo uso de palavras em negrito, palavras em caixa alta, né? São recursos que fazem com que o texto tenha um sentido pretendido pelo autor e o receptor do texto vai ter que captar esse sentido que foi estabelecido ao se utilizar esses recursos. Portanto, vamos continuar analisando alguns textos para que você possa compreender que quando aparece uma palavra em caixa alta, uma frase em caixa alta, uma frase em negrito, uma palavra em negrito, uma palavra em itálico, a utilização de aspas, por exemplo, de sinais de pontuação como a exclamação, tem um efeito de sentido ali, tem um sentido, uma intencionalidade ao se utilizar esses recursos, tá certo? Então, hoje, né, corta para o slide, vamos ver o itálico. Registra aí. O itálico, né, aquela palavrinha que fica deitadinha, né, é usado para expressar uma fala, destacar algum objeto e também quando se tem palavras estrangeiras no texto. E por isto, elas aparecem com esta leve inclinação e distorção na grafia. Então, a utilização, corta para mim, a utilização do itálico, ela obedece não apenas a uma finalidade, mas a outras também, né? E aí você precisa ler o texto com cuidado, observar como as palavras, ou no caso se tiver imagens, né, no texto, como se apresentam, para que você consiga perceber de fato qual foi o sentido, né, ao se utilizar aquela palavra deitadinha, tá? Que é a palavra em itálico. Então vamos ver aqui um exemplo. Ele estava tão cheio que não comeu o bolo, embora ele parecesse delicioso. Olha a outra frase. Ele não conseguiu comer, não 9, ficou nome, tá? Mas ele não conseguiu comer não 9, mas 12 biscoitos. Você está percebendo na primeira frase que temos uma palavra em itálico? A palavra é embora. Na segunda frase, nós temos uma outra palavra em destaque, em itálico. É a palavra 12. Quando você lê as duas frases, tanto a primeira quanto a segunda, você pode perceber que esse itálico aí foi colocado com que finalidade? Qual foi o efeito de sentido produzido pela utilização desse itálico? É uma palavra estrangeira? É uma citação, algo, né, do tipo? Na verdade, a intenção é chamar a atenção do leitor, dar um destaque. Ele estava tão cheio que não comeu o bolo, embora ele parecesse delicioso. Então, a palavra embora em itálico foi colocada assim para chamar mais ainda a atenção do leitor para o fato de que ali tem uma contradição, né? Não comeu o bolo, apesar de que ficou com muita vontade, porque o bolo pareceu delicioso. Então, para enfatizar, para destacar essa concessão, né, essa ideia de contrariedade, a conjunção embora, a palavra embora foi colocada em itálico. A mesma coisa acontece na segunda frase, né? O efeito de sentido é de destaque, é para destacar
a quantidade de biscoitos que ele comeu, né? Então, no início da frase, ele traz a informação de que a pessoa não comeu 9, mas sim 12. E a palavra 12 é em itálico para destacar. Percebeu? Então, esses recursos, eles acontecem para que a gente perceba, né, o que o autor quis dizer, o que o autor pretendeu, né, passar para o leitor. E aí, na escrita, ele precisa, como ele não possui os recursos, né, ao seu dispor, recursos como a face, né, a forma como se postura, a forma como as expressões faciais. Então, ele precisa passar alguma ênfase que ele quer dar através de recursos ortográficos, como é o caso do itálico, como é o caso também do negrito. Então, para que você perceba qual é realmente a intenção ali, é preciso ler o contexto todo, ler o texto no seu contexto e perceber a situação comunicativa, tá certo? Então, vamos aí a uma questão para que você consiga perceber melhor esses efeitos de sentido provocados por recursos ortográficos. Leia o texto abaixo. Baianos homenageiam as mães com presentes à flor da pele. Tatuagem é uma forma moderna para homenagear as mães. As mães contam que primeiro vem o susto, depois o orgulho. No Dia das Mães, os filhos sempre procuram uma forma mais criativa de homenageá-las. Uns pensam em viagens, outros pensam em joias, porém, outros vão mais além. Eles querem fazer uma homenagem eterna. Marcar na pele é a maneira mais moderna de fazer isso. E hoje em dia não é preciso ser muito radical para manter na pele uma homenagem eterna. O designer Marlon Souza, de 23 anos, resolveu homenagear a mãe no ano de 2009. A minha ideia era tatuar o nome de minha mãe, mas como eu tinha acabado de ser pai, resolvi fazer uma homenagem dupla. Tatuei o nome de minha mãe e de meu filho, conta. Essa foi a primeira tatuagem do jovem e a mãe ficou um pouco assustada. Hoje em dia, ela adora a tatu. Mostra para todo mundo. Fica toda orgulhosa dizendo que o filho tem o nome dela tatuado. Nesse último trecho, observe aí que nós temos uma palavra em itálico, tatu, né? E aí vem a pergunta. No trecho, hoje em dia, ela adora a tatu, fica toda orgulhosa dizendo que o filho tem o nome dela tatuado. O uso das aspas indica. Aí a questão vai pedir o uso das aspas, mas eu quero que você também perceba comigo o efeito de sentido provocado pela palavra tatu em itálico, tá certo? Então vamos aí resolver dois pontos na mesma questão. A questão é para você perceber qual foi, o que é que se pretendeu ao colocar esse trecho aí entre aspas. Então, essas aspas, elas estão indicando o quê? Um estrangeirismo, ou seja, algo, né, uma palavra, um trecho que se refere a uma expressão em outro idioma, uma fala reportada, ou seja, a fala de alguém, gírias, neologismo. Neologismo é quando a gente cria palavras, né? Ou termos destacados, ou seja, quer destacar esses termos. E aí? Seriam o quê? Fala reportada, tá certo? E a questão da palavra tatu, entre aspas não, em itálico, seria o quê? Seria para marcar uma palavra estrangeira, né, em outro idioma. Não é verdade? Percebeu? Então,
A palavra tatu está em itálico. Isso aí não foi cobrado na questão, mas eu quero que você perceba que a palavra tatu aí foi colocada em itálico porque ela não é uma palavra em língua portuguesa, tá certo? E aí nós vamos, né, a partir dessa questão que nós vimos com a utilização de aspas, né, explorando o uso das aspas, vamos ao conceito, né, ao propósito de quando nós utilizamos aspas no geral, né? Então, as aspas, elas são o quê? É um sinal de pontuação, né? Bastante utilizado na produção de texto. E, no caso, ela enfatiza palavras ou expressões, né? Ela pode enfatizar, dar um destaque. E também, né, que é o que geralmente acontece, que foi o caso aí, né, da questão anterior, indicar citações de algum texto, ou seja, ela vai indicar que é a fala de alguém. Comumente as aspas são utilizadas para isso, mas também elas servem para enfatizar. Podem ser utilizadas também para ironizar, né? Até na fala, né? Nós usamos um gesto, né? Nós fazemos um gesto que é assim com o dedo, né? Indicando que é aspas, quando nós queremos fazer algo, destacar algo, né? E dizer que aquilo ali não é bem como nós estamos falando, não é verdade? Então, as aspas, elas são recursos que nós podemos utilizar para várias coisas e não apenas para fazer citações, apesar de que, na escrita, ela é mais utilizada para isso mesmo. Então, vamos ver aqui. Temos aí um quadrinho, tá? Um quadro com um texto misto, né? Com imagens e palavras. E a fala da personagem é: Dona Ruth, eu te dou um aumento se a senhora queimar acidentalmente esta camisa havaiana do meu marido. Percebam o contexto desse texto, né? Então, temos aí uma palavra, entre aspas, e essa palavra é acidentalmente. Quando foi colocada a palavra acidentalmente entre aspas, qual é a intencionalidade aí? Qual foi o objetivo, né, da escrita da palavra acidentalmente entre aspas? É para que a pessoa, a Dona Ruth, queime mesmo a camisa, não é acidentalmente. Ela disse acidentalmente, mas com um sentido contrário ao que a palavra é. É de propósito, queimar mesmo. Queime essa camisa. Então, a camisa é havaiana, então ela deve achar a camisa horrorosa. Queime para ele deixar de utilizar. E aí não seria uma queima acidental. Acidental é quando acontece sem que você queira, né? Não é verdade? Então, acidentalmente aí, entre aspas, está indicando que é para queimar mesmo. Inclusive, ela vai pagar por isso, né? Por esse favor, entendeu? Então, a utilização de recursos como esses, né, faz com que o efeito pretendido seja mais facilmente explicado, tá bom? Né? Então, é uma ironia, né? Essas aspas estão indicando uma ironia. Temos aí uma outra tirinha. E nessa tirinha, temos três falas, né? E o último balão, apesar de estar com as letras menores, mas é uma leitura de trás para frente, né? E aí, no primeiro quadrinho, o personagem diz: no Japão é tudo ao contrário, né? E nós sabemos que em japonês a leitura, né, não é no mesmo dos textos, não é no mesmo sentido como em língua portuguesa, de cima para baixo, né? Ou da esquerda para a direita, e sim da direita para a esquerda, né? Então, no segundo balão, né, no segundo quadrinho, a personagem diz: começam pelo final. Então, esse começam pelo final está entre aspas, né?
Então, a utilização dessas aspas está indicando um sentido conotativo. Então, começando pelo final, né? Começando de uma forma que nós não utilizamos usualmente. Nós, né? O outro falante que não é da língua japonesa, tá bom? Temos aí um outro quadrinho, né? E nesse quadrinho nós temos as aspas indicando estrangeirismo. No último quadrinho, né, que nós temos, no último quadrado. E nos de baixo, na verdade, temos a palavra delete, né, que é em inglês, e a outra palavra que é proselective, né? Então, são duas palavras que estão em outro idioma, né? Então, as aspas indicando estrangeirismo, né? Um outro recurso que nós também utilizamos para dar algum sentido é a interjeição, tá? A interjeição é uma palavra, né? É a palavra invariável que usamos para exprimir sentimentos súbitos e emoções. Então, a interjeição é até difícil a gente dizer os vários sentidos que ela pode assumir, porque uma interjeição ela pode ter em um texto um sentido, em outro texto ela pode ter outro sentido. É uma palavra invariável porque ela não se flexiona em gênero, em número, né? Não existe feminino, masculino, né? As interjeições, o sentido, né, da existência dela é justamente de exprimir sentimentos, mostrar sentimentos, tá certo? E por isso mesmo elas aparecem com a pontuação que é a interjeição, né? A interjeição ela é utilizada justamente para exprimir sentimentos. Então, a interjeição juntamente com a exclamação, elas juntas, né, dão esse sentido de expressar sentimento. E o sentimento expresso pela interjeição vai depender do contexto, né? A interjeição ela está presente demais nas histórias em quadrinhos, em propagandas, né, em textos narrativos e seguidas pelo ponto de exclamação. Vamos ver aqui, ó. Olha aí esse quadrinho. Temos a interjeição a. Para você compreender, foi isso que eu acabei de falar, para você compreender qual é o verdadeiro sentido dessa interjeição, é preciso que você observe todos os elementos que estão presentes aí. Nós temos um menino assustado em cima de um skate olhando para um cacto e quase bateu nesse cacto. Então ele faz né? Então esse é um de susto, de medo, certo? Então essa interjeição, além do mais, ela está em caixa alta e em negrito, indicando que esse susto, que esse medo que ele sentiu para não bater no cacto, né, foi grande, certo? Então, percebam que muitas vezes nós temos mais de um recurso juntos para reforçar o sentido que quer passar, né, que se quer passar no texto. Temos aí uma tirinha, né, com 4 quadros. E no primeiro quadro você tem um garoto gritando. Como é que você sabe que ele está gritando? Porque na imagem a boca dele está aberta. E aí a fala dele é: eu não quero tomar banho, eu odeio tomar banho. No segundo quadrinho ele sai correndo e gritando. Então esse é o mesmo da imagem anterior? Não. Esse aí é de desespero, né? Saiu muito enraivecido porque ele não quer tomar banho. Ele disse: odeio tomar banho. Então, o sentido é outro. Esse também está em caixa alta. E como está em caixa alta, está ainda com um tamanho maior do que o do texto anterior. E em negrito, tá certo? Aí o que é que acontece? O efeito de sentido aí, né, desse bem grandão, é para reforçar a ideia de que o desespero dele é muito grande, ele não quer tomar banho mesmo. Cascão perde feio para esse menino, né?
E no outro quadro, nós temos aí palavras em negrito repetidas, né? Reforçando no, né? Então, assim, as palavras, além de estarem em negrito, em caixa alta e aparecendo várias vezes, reforça mais ainda a ideia de que ele, né, que a mãe dele pegando ele no braço, que ele vai ter que tomar o banho, né? E aí ele diz assim no último quadrinho, menino, eles podem me fazer tomar banho, mas não me farão tomá-lo com dignidade, né? Ele não gosta de tomar banho de jeito nenhum, certo? Então, gente, esses efeitos de sentido, né, precisam ser assim, é preciso analisar bem o texto para que eles possam ser percebidos na sua essência mesmo. E aí nós temos Mafalda, né, gritando basta. Por que eu digo que ela está gritando basta? Primeiro, porque na imagem a boca dela está aberta, no sinal claro de que é um grito, né? A palavra basta está em caixa alta, né? A palavra basta está em negrito, e esta palavra basta, ela é uma interjeição. Por quê? Porque ela está seguida por um ponto de exclamação, né? Exprimindo aí um sentimento de não quero mais, chega, né? Então, vejam a expressividade que esses recursos, eles são capazes de promover, né? Ao lermos um texto sem esses recursos ortográficos, né? Ficaria muito difícil, né? Na hora quando nós escrevemos um texto, repito isso, né? Trazer para o texto escrito os sentimentos, as intenções, né? Que se passa na linguagem oral, na linguagem falada. É por isso que alguns gramáticos falam que o uso desses recursos são transgressões gramaticais. Por quê? Porque sai do convencional, tá certo? Sai do uso convencional. Nós podemos observar aqui, por exemplo, que as aspas, elas nem sempre são para citar, né? Então, preciso ficar bastante atento a isso. Vamos a uma questão, que é uma questão do SAEP, né? Ela foi adaptada porque há 2 textos nessa questão. Mas o que interessa para a resolução dessa questão aí é apenas um dos 2 textos que aparecem na questão do SAEP, tá? Então, o texto é um texto bem pequeno. Ele começa assim: muito chato, filme sem emoção, monótono e sem nexo em muitas partes. Não vale a pena assistir. Um dos piores filmes que já assisti. Me desculpem os experts em cinema, mas não passa sentimento nenhum na trama. A fotografia é linda, mas só isso. Neide Santos. Isso aí é uma carta do leitor, né? Fazendo alguma crítica, né? Alguma crítica a um filme, tá? Então, no texto, o uso do ponto de exclamação em muito chato reforça a ideia de crítica, tá? Então, é uma crítica a um filme, tá? E ela já começa dizendo muito chato, ponto de exclamação. Então, esse ponto, se fosse um ponto aí e não um ponto de exclamação, esse sentimento não seria reforçado. Seria apenas uma afirmação, né? Muito chato, ponto. Mas aí a palavra muito chato, aliás, a expressão muito chato foi colocada com um ponto de exclamação seguindo. E vejam só, geralmente, né, quando nós queremos reforçar o sentimento, qual é um recurso muito comum que nós utilizamos? É o da repetição do ponto de exclamação. Não acontece isso, né? Então, gente, como eu falei, é muito importante que você observe todos os detalhes do texto para perceber qual é o efeito de sentido pretendido pelo recurso utilizado, tá certo? Nosso tempo acabou, não
temos mais nenhum tempinho, mas vale a pena que você reforce isso com o teu professor, faça mais pesquisas, peguem textos e passe a observar, quando esses recursos aparecem, o que é que se pretendeu a utilizá-lo, tá certo? Um abraço e até a próxima.